Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta e última aula de redes de computadores. Eu sou o professor mediador Vinícius. Estamos também com o professor Jalisson. Antes de passar a palavra ao professor Jalisson, eu só vou dar alguns recadinhos, tá? Bom, nossa atividade mapa AE2 e AE3 disponível para vocês até o dia 26 do 4, tá? Próximo domingo agora. Não percam o período, tá, pessoal? Para vocês não ficarem sem a nota. Até as 23h59, tá? Mas não deixe para a última hora. Pessoal, template da atividade mapa disponível em material da disciplina para vocês estarem realizando a atividade de vocês. Explicação da atividade, links de explicação de atividade lá no fórum de aulas ao vivo. Só clicar aqui em acessar que vocês já são redirecionados, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de Google Cloud. Valem 40 horas de formação, tá, para vocês. Mas fora isso, pessoal, valem o diploma também, tá? Só para a turma 3 em diante, tá, pessoal? Vale lembrar vocês. Pessoal, período de inscrição até hoje, 21 de abril, até as 23h59. Para vocês estarem acessando, é só vocês escanearem um QR Code aqui que vocês já vão ser redirecionados para a página de tira dúvidas e inscrição, tá? Lembrando, tá, pessoal? Só para turma 3 em diante, tá? Então é isso, pessoal. Vou passar a palavra para o professor aqui agora. Uma excelente aula e até a próxima, pessoal. Olá, turma, tudo bem? Desejo todas boas-vindas na nossa unidade 5, né? Encerrando o material da disciplina de redes de computadores. Espero que todos estejam bem, tá? Então, nessa aula, a gente vai fazer aqui uma abordagem sobre redes em nuvem e virtualização, ok? E aí a gente vai fazer basicamente o que hoje? A gente vai abordar esses conteúdos que focam na parte de sistemas corporativos, né? Plataformas de educação, rede social e serviço de streaming. Né? Então, basicamente, tudo que nós utilizamos hoje na internet, sistemas computacionais, aplicações em dispositivos móveis, assistir um vídeo no Netflix, utilizar o Gmail, todos esses recursos, né, a gente considera que são recursos utilizados na nuvem. E a nuvem está muito presente hoje no nosso dia a dia, certo? E a gente vai entender esse comportamento, como essas aplicações funcionam, de que maneira nós, profissionais, podemos trabalhar com esse tipo de aplicação, né? E também o gerenciamento desses dados na nuvem, tá? Então, hoje, as big techs, né? Então, as grandes empresas mais fortes no mercado de TI, que no caso a Google, a Amazon, Microsoft, Apple e a Meta, são exemplos de empresas que têm uma infraestrutura, né, de aplicações em nuvem. Só que antes da gente chegar no assunto de nuvem, né, a gente precisa entender como é que os dados eram armazenados antigamente, né? Então, antigamente você tinha uma empresa que armazenava dados impressos. Então, todos os documentos das empresas. Antigamente você tinha grandes armários, né? Salas enormes com vários papéis, que armazenava vários documentos, arquivos físicos, e aí tinha uma pessoa encarregada de procurar determinado documento, né? Seja num cartório ou numa prefeitura, esses documentos estavam lá de maneira física, né? E aí você tinha um risco dessas informações, desses dados vir a se perder, né? Por conta do tempo, traça, ferrugem, umidade. Então, isso era um risco muito grande que as empresas corriam, inclusive até incêndios, né?
Então, algumas empresas tinham essa chance de perder os dados, porque não era muito seguro, né, manter esses dados de forma escrita, né? Que naquele tempo era o que tinha de recurso, era fazer esse tipo de armazenamento de informações, né? Com o surgimento da computação, foi foi colocado, né, introduzido no caso HDs, SSDs, disquete, mídia, DVD, CD, e aí você tinha fita DAT também, que eram exemplos de mídias que você pode e poderia gravar dados e armazenar essas informações com backups, né? Então, backup você tinha a cópia, você tinha a redundância de uma informação e ela ser acessada em futura perda, ou então você tinha a questão de ter uma rotina, né? Uma rotina para salvar esses dados, se era todo dia, uma vez por mês. E aí, eventualmente, se caso um documento físico vinha a perder ou o computador vinha a dar defeito, você poderia pegar essa mídia e fazer a recuperação desses dados, né? E aí, como é que surge esse conceito de nuvem, né? Então, pela história, o que é que nós temos de informação sobre o serviço da nuvem, né? Então, alguns artigos teóricos falam que você teve a, a velocidade do crescimento da nuvem quando surgiu os servidores físicos, né? Então, o que é um servidor físico? Então, a máquina servidor é aquela máquina que tem mais potência, né, de processamento, de memória e de armazenamento de dados. Então, diferente do nosso PC, do nosso desktop notebook, as empresas compravam grandes servidores, grandes máquinas com essa potência, conhecida antigamente como mainframes, para armazenar esses dados. E como esses servidores eles tinham uma grande quantidade de armazenamento de dados, esses dados, essas informações que ficavam, é, essa grande quantidade de disco que ficava sobrando na rede, eles viram a necessidade de fazer o quê? Criar uma rede na qual eu posso compartilhar o meu HD com outras pessoas, né? Já que eu não estou utilizando o meu HD na sua totalidade, né, e está me sobrando espaço no meu servidor, na minha empresa, então eu vou pegar a conexão da rede, conexão da internet e permitir que pessoas possam utilizar o meu servidor, que foi o que aconteceu com a Amazon, né? A ideia da Amazon era o quê? É você ter uma biblioteca online. Então, ela começou dessa maneira, né? Eles criaram uma biblioteca online na qual eu postava vários livros que poderiam ser utilizados, porém, ficou sobrando espaço no servidor que estava ocioso, né? E aí, com isso, fez com que esse espaço que estava sendo inutilizado fosse colocado para aluguel, né? Então, eu posso ter esse espaço na nuvem utilizado por terceiros, né? Que foi o caso do fundador, o Bezos, né? Jeff Bezos, que fez com que esse espaço de HD de armazenamento que estava ocioso na Amazon, ele disponibilizasse isso para terceiros, né? Para publicar sites, publicar vídeos. Então, isso ficou mais evidente quando a Amazon fez essa proposta de alugar os seus servidores para terceiros. Tá? Então, nessa contextualização, o que é que nós tínhamos antes das nuvens? A gente tinha servidores físicos, porém eu tinha alto custo. Então, para eu, empresário, montar uma empresa com toda a infraestrutura de armazenamento de dados, requer muito dinheiro, porque você tem que ter um espaço com refrigeração
ar-condicionado redundante. Então, caso o sistema de ar-condicionado venha a falhar, eu tenho um segundo sistema de ar-condicionado. Eu tenho que ter também um sistema de backup, né? Backup, então sistema de redundância em energia, redundância em rede, e tudo isso tem um custo muito alto e pouca flexibilidade. Então, eu não consigo rapidamente, dependendo da necessidade da minha empresa, aumentar um grande volume de armazenamento do dia para a noite. Existe todo um estudo que tem que ser feito para essa montagem de um conjunto de servidores, né? E depois da nuvem, o que é que nós temos de vantagem, né? A gente tem a questão da escalabilidade. Então, eu não preciso ter um espaço físico na minha empresa, né? Eu posso, por exemplo, alugar um espaço no servidor em qualquer lugar do mundo que esteja disponível para mim, independente de onde eu esteja, né? E aí, logicamente, para ter acesso a esses serviços em nuvem, eu preciso ter acesso à internet, logicamente, né? Então, isso faz com que eu torne a minha aplicação escalável, né? Ela vai crescer de acordo com a demanda. Então, se eu criar um site, por exemplo, e esse site ele tiver 1.000 acessos, ele vai se adaptar àqueles 1.000 acessos. Mas se do dia para a noite o meu serviço aumentar para 1 milhão de usuários, ele vai ter essa elasticidade para crescer de acordo com a demanda da minha rede, certo? Então, a grande vantagem de você ter a sua empresa, né, e não montar mais servidores físicos é de grande utilidade, tá? Vale ressaltar, pessoal, que isso depende muito de empresa para empresa, tá? Então, aconteceu, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro, nós tivemos uma indisponibilidade dos serviços do Nubank, nessas grandes essas empresas de banco, né? Então tivemos problema no Bradesco, no Santander, Nubank e alguns outros bancos digitais que ficaram fora do ar em um sábado, né? Que eu passei por essa situação. Fui fazer o pagamento e quando precisei do Nubank não estava disponível e quando eu fui ver em outro banco também estava indisponível, né? E apenas um que eu consegui fazer o pagamento foi usando o Banco do Brasil, né? Conclusão dessa história de computação em nuvem. Alguns sistemas legados que têm, quando se fala sistemas legados, são sistemas que têm grande quantidade de tempo no mercado, né? E que mantêm tecnologias antigas, tecnologias que a gente chama de arcaicas, mas funcionam, tá? Então, o que é que acontece? O Banco do Brasil, ele tem o próprio data center dele que fica em Brasília, né? Diferente dessas aplicações novas, como o Nubank e o Santander, eles utilizam a base do banco de dados deles em aplicações em nuvem. Ou seja, tudo que é de saldo bancário, transação bancária, Pix, transferência, saque, essas transações, essas aplicações, elas rodam todas na nuvem. Ou seja, as empresas dependem de um serviço em nuvem para funcionar. Não sei se é a Amazon, não sei se é da Azure, da Microsoft, tá? Quando eu fui utilizar o Banco do Brasil, aconteceu que eu consegui utilizar. Por quê? Porque a estrutura do Banco do Brasil, creio eu, né, eu não estou afirmando, porque eu não tenho conhecimento em relação a isso, mas eu creio que eles, por conta de ter o próprio data center em Brasília, todas as transações financeiras foram possíveis de ser feitas por conta disso. Talvez eles tenham uma parte em nuvem, né, do serviço na nuvem, e outra parte no serviço do próprio data center deles. Ou seja, o Banco do Brasil não descartou ter o seu próprio data center. Então, para ficar só um aviso, né? Então, se o seu sistema, na sua empresa, que você trabalha, que você faz o estágio, ele é um sistema legado, que é um sistema que funciona há muito tempo, né?
Então, não há necessidade de você colocar tudo na nuvem. Você pode ter uma parte na nuvem ou toda parte na nuvem e tendo seu backup ali na sua infraestrutura física, tá? Então, como o Banco do Brasil é uma empresa bem antiga, eles preferiram manter o data center, né? E continuar talvez com a nuvem. Diferente dessas empresas novas, no caso a Nubank, PicPay, eles não tiveram esse trabalho, né, de montar um espaço físico para servidores. Então, depende muito de caso para caso. Então, existem situações que, se você é um empresário e você quer montar um serviço rápido e mais barato, para não ter que investir em estrutura física, vá para a nuvem, né? Se você tem uma empresa antiga que tem sistemas legados, você mantém a sua infraestrutura normal funcionando e depois passa uma parte ou todo como backup para uma nuvem que você escolher, tá? Então essa transição é feita de acordo com a política também da empresa, certo? Então, empresas como Google, Amazon, Microsoft, Meta e Apple estão redefinindo a infraestrutura de TI, impulsionando a computação em nuvem e acelerando a transformação digital em escala global. Seus ecossistemas moldam como aplicações são construídas, distribuídas e operadas em ambientes cada vez mais conectados e inteligentes. Então, uma grande característica da computação em nuvem é que você tem esses serviços de forma distribuída, né? Então, resumindo, o serviço da Netflix, então tem lá um determinado filme XYZ. Esse filme XYZ, ele não fica gravado em apenas um servidor. Então, vamos supor que a Netflix tenha servidores distribuídos em vários continentes, tá? Esse filme XYZ, ele vai ser copiado, né, para vários outros servidores, e caso um servidor esteja muito ocupado, ele vai dar acesso para um servidor em outro continente. Se naquele continente lá 2 servidores estão fora do ar ou se está congestionado, ele passa para o terceiro e assim por diante. Então é assim que funciona essa questão de você ter essa flexibilidade, né, nas aplicações em nuvem distribuída. Escala global, então bilhões de usuários e exabytes de dados gerenciados, né, todos os dias. Então a quantidade de dados que você tem na nuvem é imensurável, tanto pela quantidade de empresas, né, que tem no mercado, como também pela quantidade de discos disponíveis. Então, todo dia nascem aplicações novas, plataformas novas, tecnologias novas, e todo mundo hoje utiliza o serviço de nuvem. Então, tu está acessando teu e-mail lá do Gmail, está usando nuvem. Netflix, nuvem. Amazon, nuvem. Então, tudo isso, todas as aplicações que vocês utilizam no dia a dia hoje se baseiam na nuvem, inclusive para aplicações de smartphone, tá? Então, dificilmente você baixa só um aplicativo ali para utilizar localmente, mas os dados estão sendo processados e armazenados na nuvem, tá? Domínio. Então, hoje as empresas que mais dominam o mercado, a AWS, que é a Amazon Web Service, a Azure, que é da Microsoft, e o Google Cloud, que controlam cerca de 65% do mercado em relação à nuvem, a serviço de nuvem. E aí, quais são os problemas que a gente tem em empresas tradicionais, né? Então, quando você tem um servidor que ele é físico, tá?
dentro da sua empresa, um dos grandes problemas é você ter a questão de a manutenção de uma infraestrutura, né? Ou seja, você vai ter que ter tanto a parte física, ter que bancar energia, água, né, a parte do ar-condicionado, funcionários. Então, tudo isso eleva o custo da sua empresa para manter aquele espaço físico de servidores. Você tem uma baixa escalabilidade, você vai aumentar a capacidade de compra de hardware e talvez que, caso você queira aumentar o seu serviço, ele pode levar meses para que ele atinja aquele perfil de usabilidade do cliente, né? E a subutilização, ou seja, a média de tempo de um hardware desse durar é a faixa de 2 a 3 anos. E aquele hardware já vai ficar obsoleto, né? Então, tem essa questão de você ficar sempre renovando o seu aparato de hardware. Então, essa é uma das desvantagens de você ter um ambiente de servidores dentro da sua empresa. E a gente vem falar sobre virtualização. Então, vamos explicar o que é virtualização. Então, virtualização é você ter um recurso físico que vai te permitir criar várias versões daquele espaço físico de máquina, né? De forma que seja simulado, seja emulado por outra máquina. Então, por exemplo, vamos entender o seguinte, ó, eu preciso criar um aplicativo para desenvolver, por exemplo, um jogo no Unity, né? Então, o Unity ele consome muito espaço, muita memória de placa de vídeo. Só que o meu notebook ele não tem placa de vídeo 3D para que eu consiga processar os quadros em Unity. Aí você pode pensar assim, então eu vou ter que alugar ou comprar um notebook que tenha esse recurso, ou computador que tenha placa 3D para que eu possa fazer os jogos, né? Só que não, você não precisa comprar esse recurso para você. Você pode alugar por demanda um espaço desse. E aí você diz, eu quero um computador virtual, um recurso virtual de um processador com Core i5, com 32 GB de RAM, com placa de vídeo 3D de tantos gigabytes, placa de rede assim, sistema operacional Linux ou Windows. Então você pode montar, né? Você pode montar a forma que você quer criar esse computador virtual, sem que você precise ter o recurso físico. Então, virtualização nada mais é que a técnica, né, de você criar versões virtuais de recursos físicos, que não é na sua máquina, você cria tudo de forma online, que aí você pode montar um servidor, você pode montar um sistema operacional, você pode montar discos de armazenamento, né, só para armazenar dados, você pode montar um servidor para fornecer recursos de rede, tá? Então, você tem uma infinidade de serviços na nuvem que você não precisa ter na sua máquina. Você faz essa virtualização, tá? Seria mais ou menos um processo parecido com aquele aplicativo do VirtualBox, né? Que você baixa no seu computador e aí você consegue emular o Linux e você parte no HD e coloca o Windows e assim por diante. Só que essa virtualização fica na nuvem, perfeito? Então, essa seria uma analogia do que seria uma virtualização, tá? E aqui tem essa figura aqui, ela vai mostrar como é que funciona essa abstração da virtualização, tá? Ou seja, esses recursos de nuvem podem estar disponíveis para a gente, né? Lógico que quem não trabalha com a parte de TI, que é o usuário leigo, né? Ele não precisa ter o conhecimento dessa parte, mas precisa entender como é que funciona essa virtualização, tá?
E aí nós temos os componentes, né? Então, os componentes que fazem com que essa estrutura de hardware e software funcione na nuvem, né? Você tem esses três componentes básicos aí. Então, a camada que está mais oculta, né? Que está mais atrás, lá no servidor, seria o hardware. Então, lá você tem o hardware, que é a parte dos computadores, ficam organizados, e aí você tem toda a estrutura de realmente ter uma CPU física lá na Amazon, você tem a memória RAM física lá na Amazon e também tem os espaços em discos lá na Amazon, certo? E aí existem aplicativos que, no caso, um aplicativo do tipo hipervisor, né, que faz essa camada de abstração do hardware com as máquinas virtuais. Tá? Então, primeiro passo, quando eu acesso um serviço de nuvem da Amazon, por exemplo, eu vou primeiro criar a minha máquina virtual. Então, sei lá, eu vou criar minha máquina virtual do tipo Windows. Aí lá vai ter várias opções que você escolhe. Ah, esse computador vem com Core 3 de 8 GB de memória. Tem um Core 5 de 16 GB de memória, com espaço de 1 TB. Então você vai escolhendo, né, no painel quais os tipos de máquina que você quer ter, né, que você quer ter obter. E o hipervisor vai fazer essa abstração, né? Você não precisa saber qual é a marca do processador, você não precisa saber qual é a marca da memória e nem a marca do HD. Você vai fazendo tudo isso de forma abstrata. Então, esse são os componentes que rodam por trás de uma aplicação em nuvem. Tá? E aí, qual a importância de virtualizar? Né? Então, hoje em dia, as grandes empresas pensam no corte de gastos. Né? Eu não vou precisar ter não vou precisar ter um recurso pessoal para ter que contratar um designer, ter que contratar uma pessoa que trabalhe com manutenção de redes, duas pessoas que trabalham com manutenção de servidor, três pessoas com capacitação em banco de dados. Né? Então, se você somar os seus custos físicos, né, de comprar máquina, processador, HD e tudo mais, mais a manutenção de funcionário, vai ser um gasto muito elevado. Então, você hoje tem que pensar no melhoramento de processos. Então, tornar a tua empresa com otimização de recursos, né, na qual você vai ter tudo na nuvem. Você não precisa ter nenhum site rodando dentro da sua empresa, você não precisa ter um serviço de e-mail dentro da sua empresa, você virtualiza tudo isso, tá? Você vai ter economia de custos, então não preciso me preocupar com custos de manutenção de ar-condicionado, de funcionário, de espaço físico. Outras empresas, inclusive, alugam, né? Então, imagina uma empresa de call center, que ele tem lá 100 atendentes, e aí eu já tenho o custo elevado de ter que alugar um espaço físico, né? Então, tudo isso vai elevar o preço da minha empresa. E você vai ter a flexibilidade de provisionar, mover, escalar esses ambientes em minutos. Né? Então, eu não preciso, por exemplo, pausar o serviço e deixar o cliente esperando para que eu migre meu sistema de iOS, por exemplo, para Android. Então, em questão de segundos, de minutos, eu consigo fazer isso de forma automática, automatizada, sem nem que o usuário perceba essas modificações e também sequer parar o serviço para que eles fiquem sem acesso, né? Você consegue fazer tudo isso de forma dinâmica e, logicamente, tem que ter o cuidado, né? Para não fazer em tempo de execução. Então, toda alteração que você precise fazer, olha bem o que eu estou falando aqui, né? Eu estou colocando vocês já como se estivesse no mercado, né? Porque eu já passei por algumas situações do estagiário ele mexer na aplicação, né?
ele alterar parâmetros da aplicação sem fazer um ambiente de teste. Então, primeiro, você cria um ambiente de teste na nuvem, passa todas as alterações para esse ambiente de teste e depois ele vai ser homologado, né? Ele tem que passar por uma homologação. Então, vai ter que vir um teste, uma pessoa encarregada da área de testes, fazer toda a checagem, se foi feito o que realmente foi pedido, para depois subir para a produção, tá? Então, muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando com esse ambiente em nuvem. Então, primeiro cria um ambiente de teste, homologa se esses dados estão ok. Foi testado, agora eu vou tirar do ambiente de produção e vou fazer essa troca, né? Então, você vai, testou, homologou, está aprovado, agora sim, eu vou pegar a minha aplicação agora Android e substituir pela aplicação iOS. Aí eu consigo fazer isso de forma mais segura, né? É a maneira mais certa de você fazer esse tipo de migração de dados, né? De serviços. Aí nós temos os tipos de virtualização. Então, os mais conhecidos, né? Vocês têm as virtualizações a nível de servidores. Então, você pode, em uma máquina física, você pode ter vários servidores. Quando você cria um site, por exemplo, você tem algumas empresas como a Hostinger, né? A Hostinger é um exemplo de uma empresa que hospeda sites, e aí também tem outros serviços, lógico, né? E você pode ter em uma máquina só, em um servidor só, vários serviços rodando ao mesmo tempo. Então, sei lá, tem lá um serviço que é para hospedagem de sites. Nesse mesmo servidor físico, eu posso ter um espaço para disponibilizar armazenamento de dados. Tá? Então, os servidores têm essa capacidade de você fazer o fracionamento do tipo de serviço que você quer prover para o seu usuário. Nós temos também a virtualização para sistemas operacionais. Você pode ter o mesmo hardware que vai rodar vários sistemas operacionais. Então, tem lá um servidor que roda o SUSE, no mesmo servidor o SUSE, o Ubuntu e o Windows 11. Né? Então, esses três vão ter lá, na mesma máquina, três sistemas operacionais diferentes, rodando ao mesmo tempo. Você pode ter também serviços de armazenamento, né? Então, tem lá o S2 da Amazon. Então, você pode só alugar um espaço que eu quero armazenar os meus dados em nuvem. E aí, qualquer hora que eu quiser utilizar. E lembrando, né, serviços em nuvem, você tem alguns você paga, né? Por exemplo, o S2 da Amazon é por demanda. Então, a partir de uma quantidade X de arquivos, ele vai cobrar um valor em dólar. E aí, quanto mais você for utilizando esse serviço de armazenamento, mais caro vai ficando o seu serviço, que é por demanda, não é isso? E também existe o de rede. Então, você pode, inclusive, na nuvem, montar um serviço de rede para a sua própria empresa, como VPN, Firewall, né? Conhecido como sistemas SDN. Tá, e aí vem a parte do hipervisor. Então, o que é o hipervisor? Então, o hipervisor é a camada de software responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais. Então, se eu tiver nenhum servidor, o serviço de armazenamento, eu posso ter dentro desse servidor várias máquinas virtuais. Então, tem a máquina minha, do Jalisson, a máquina do Pedro, a máquina do Guilherme e a máquina da Marília. Então, cada pessoa que criar uma máquina virtual, elas podem estar dentro de um único servidor físico lá na nuvem da Amazon, tá? E quem faz o controle dessa camada entre o software e o hardware é justamente o hipervisor, né? A nível de nuvem.
E como exemplo que eu falei para vocês, existem alguns tipos de virtualização. Então, existe o VirtualBox, né? O VMware, que também servem para nível de máquinas virtuais em servidores. Ok? Então, o que é hipervisor? Hipervisor é o software responsável por criar, gerenciar e isolar as máquinas virtuais. Isolar por quê? Porque se o Pedro não quer mais o serviço dele na nuvem, ele pode cancelar a qualquer momento, mas não vai prejudicar as minhas informações que estão gravadas naquele servidor, certo? Então, independentemente se a pessoa continue ou não com o serviço em nuvem, eu não vou perceber isso nos meus serviços, né? E isso também, a função do hipervisor, ele pode alocar a CPU, ele vai alocar espaço de processamento CPU, memória, dispositivo de entrada e saída entre essas máquinas virtuais. Isso garante o isolamento, que é justamente o que eu falei, né? Se uma pessoa deixar de utilizar aquele serviço em nuvem, eu não vou perceber se aquela pessoa está usando ou não está usando. Para mim, vai ser indiferente. E permite que eu faça migração. Então, eu posso estar muito bem aqui. O meu serviço está no servidor e, não quero que ele fique no continente europeu. Eu quero que meus dados agora fiquem no continente sul-americano, né? Então, você pode fazer essa migração também utilizando o hipervisor. Tá, aí você tem os dois tipos de hipervisor, tá? Os mais conhecidos. Você tem o hipervisor do tipo bare metal, que aí você tem esse tipo de hipervisor instalado no próprio hardware, sem o intermédio do sistema operacional. E aí você ganha com isso um alto desempenho e segurança, e ele é ideal para data center e produção. Então, se eu tenho lá, eu quero criar minha empresa de call center e quero que todos os dados dos meus clientes estejam guardados nesse data center. Então, você vai possivelmente ter um data center do tipo bare metal, tá? E tem um hosted, que são aqueles que servem para você apenas hospedar alguma coisa e você quer testar aquele determinado ambiente por um certo pequeno período de tempo, né? Então, eu quero testar se a minha aplicação roda bem em Android, para depois eu passar para a produção. Então, você tem os ambientes do tipo hosted, ou de hospedeiro, né? Você vai hospedar por determinado tempo só para fazer aqueles testes, aqueles estudos de capacidade de acesso na rede, qual é a limitação daquela minha aplicação, a segurança, né? Que tipo de segurança está sendo falha na minha aplicação, o que é que eu preciso melhorar, tá? Então você vai usar o hipervisor do tipo 2, ok? E como é que funcionam as máquinas virtuais? Então, a máquina virtual, você tem o mesmo recurso, só que você pode criar esse recurso de forma virtual. Como eu te explicado anteriormente, se eu preciso de um computador com mais processamento de vídeo 3D para gerar um jogo, um Unity, por exemplo, se a sua máquina não tem essa capacidade, você pode alugar um espaço na nuvem e montar o seu computador ideal. Eu quero um computador Core i9 com 64 GB de RAM e 500 GB de HD. Então, rapidamente você entra lá na conta da AWS, cria o IAM, que é o nível de usuário lá, e aí você vai colocar seu cartão de crédito e você escolhe de acordo com o serviço que você quer, por demanda, né? Então, dependendo do que você deseja, ele vai cobrar aquele valor em dólar por mês e por serviço que você quer utilizar. Aí você vai dizer lá qual é a configuração de hardware que você quer montar a sua máquina virtual
e vai dizer também qual o sistema operacional que você vai pagar. Logicamente, se for Windows, vai ser cobrado uma taxa por ser um sistema operacional proprietário. E se for um ambiente Linux, você não vai precisar pagar, porque já é um sistema gratuito, né? Você vai pagar apenas pelos recursos de hardware que você está utilizando naquele momento, certo? O que é que eu posso virtualizar? Então, o servidor ele consegue virtualizar o vCPU, né, que é a CPU virtual. Ele consegue virtualizar a memória RAM, disco, rede, sistema operacional e aplicações, né? Tudo isso você utilizando um computador virtual pelo seu browser. Logicamente tem que ter internet. Lembrando, né, todo recurso de nuvem tem internet. E aí o que é computação em nuvem? Computação em nuvem é o fornecimento de recursos de TI, como servidores, armazenamento e software, pela internet e sob demanda, com pagamento pelo uso que você faz. Tá? Então, computação em nuvem ele abrange, né, não apenas a parte do hardware, mas também a parte do software. Em vez de você ter a sua própria infraestrutura, né, sua parte física, você tem tudo isso em hospedagem. Então, você pode ter o serviço da Amazon, da Google Cloud, da Azure, da Microsoft. Então, você escolhe qual que está melhor e cada empresa vai escolher de acordo com a sua demanda, né? Você pode estar falando, professor, me dê aí um tipo de aplicação em nuvem que eu utilizo todo dia, eu não sei o que estou utilizando. Então, o Uber, né? O aplicativo da Uber, ele é nuvem. Quando você vai comprar uma passagem de avião lá no Decolar, e o Decolar está acessando, né, outros serviços da TAM, da Gol, da Azul, para verificar preços. Aqueles dados ali estão vindo da nuvem, né? Está sendo carregado da nuvem. Então, pode ser, por exemplo, que o próprio site da Decolar ele não tem uma estrutura física, né, de servidores. O Decolar ele aluga algum espaço da Amazon ou da Azure para poder disponibilizar o serviço para os seus usuários. Característica da nuvem. Uma delas é elasticidade. Então, de acordo com o seu uso, ela vai aumentando, né, ou diminuindo de acordo com o que você está utilizando naquele momento. Aí você carrega seus dados na nuvem. Eu quero testar aqui um banco de dados com 1 milhão de registros. Aí ele vai fazer essa elasticidade. Agora só tenho 500 mil usuários. Ele vai diminuindo de acordo e você vai pagando por aquilo que você utiliza, que é o Pay as you go, né? O pagamento por uso ou on demand, né? Assim como posso falar. E uma das grandes características é ser autodisponível. Então, o serviço em nuvem ele tem que garantir disponibilidade quase 100%, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma ininterrupta, tá? Então, o serviço em nuvem tem que fornecer tudo isso para você. Inclusive, dependendo do contrato que a sua empresa faça com o serviço em nuvem, e caso a sua empresa seja prejudicada por aquele serviço estar indisponível, existem algumas cláusulas que, logicamente, têm que ser acertadas de forma jurídica, né? E que cabe multa, né? Então, se por acaso a Amazon não cobrir a disponibilidade dela e que o cliente se sinta, né, prejudicado, quando eu falo cliente é a empresa, tá? Então é de empresa para empresa. Então vamos supor que eu tenho o sistema da Uber, eu sou o dono da Uber e aí eu utilizei o serviço da nuvem da Amazon. Então a Amazon tem que cobrir quase 100% dos recursos que os clientes estão usando. Então,
Se eu me sentir prejudicado como empresa, eu posso fazer um recurso, recorrer, né? E tudo isso depende também do contrato que você vai fazer, né? Então, a escolha, se você vai usar serviço da Google, serviço da Amazon, serviço da Azure e da Microsoft, depende muito da forma com que cada empresa trabalha. E cada um vai ter a sua política, né, de trabalho em relação a isso aí. E como está muito crescente o uso da internet, então aqui e acolá o serviço cai. Então, de vez em quando a galera percebe alguns atrasos no Instagram, né? Porque a demanda está sendo muito grande naquele momento e aí o servidor, por algum acaso, não está conseguindo comportar aquela demanda de dados, né? Ou então Netflix, em algum momento, quando é o lançamento de um filme novo ou de uma série nova, e aí a galera está tudo assistindo focado naquela série, acaba que o servidor não comportando, né? Mas tudo isso é uma questão de você também entender que está crescendo muito e as empresas estão tentando aumentar o seu hardware para comportar essa quantidade de acessos. Tipos de nuvem. Então, as nuvens, existem 4 tipos, tá? No caso, nós temos as nuvens do tipo pública, que no caso a Amazon, a Azure e a Google, elas têm um baixo custo e alta escalabilidade. Nós temos as infraestruturas do tipo privada, que ela é dedicada e controlada pela própria organização, e isso requer um maior nível de segurança em conformidade com as políticas da empresa, né? Nós podemos ter as nuvens do tipo híbrida, que ela combina o mundo de nuvem privada e o mundo da nuvem pública, integrando essas cargas de trabalho entre os dois, né? E a multi-cloud, você tem o uso simultâneo de vários provedores de nuvem para evitar a dependência e otimizar esses custos para a empresa. E aí fica uma pergunta para vocês tentarem responder. Depois, né, tentar pesquisar aí se vocês sabem dizer o caso do Google Drive, do Outlook, do OneDrive, né? Eles são quais tipos de nuvem dessas 4 categorias aí que vocês acham, tá? Então façam uma pesquisa aí rapidinho e verifiquem que tipo de nuvem o serviço da Google Drive ou do OneDrive eles utilizam, tá? Vamos continuar aqui. Tá, e aí tem os modelos de nuvem, tá? Esses modelos de nuvem, eles vão dizer que tipo de plataforma ou que tipo de aplicação a gente pode estar utilizando dentro dessas categorias. Então, nessas categorias aí, nós temos a IA, as IAs, as PaaS, SaaS, e aí você vai entender como é que cada uma trabalha com esses tipos de serviço. Então, vamos começar pela parte da infraestrutura, né? Que são as IaaS, que é a sigla de Infrastructure and Services, ou seja, serviços de infraestrutura, que aí você vai ter o serviço de rede, de nuvem, de armazenamento, de responsabilidade do administrador, que é aonde você vai dizer quais são os usuários que podem acessar aquela máquina virtual, certo? Então, tudo que for da parte de infra, não somente a parte física, né? Mas a parte de acesso àquele tipo de serviço que você está disponibilizando na sua, na sua máquina, certo? O pessoal deu um probleminha aqui na transmissão do slide. Só um minutinho, tá? Pronto, voltou aqui. Perfeito.
Então vamos lá. Então as IaaS, né? Que é infraestrutura como serviço. Então você pode ter máquinas virtuais, redes e armazenamento. Então imagine o seguinte, eu quero criar um serviço no qual necessito de uma placa de rede de tantos megabits por segundo, né? Só que a máquina da minha casa não comporta tudo isso. Você pode criar uma máquina virtual. Então, lá na Amazon existe um serviço chamado EC2. Esse serviço EC2, você vai dizer a configuração de hardware da sua máquina virtual e você pode dizer, ó, quero placa de rede de tantos megabits por segundo. Eu quero uma placa de vídeo que tenha 8 gigabytes de processamento e assim por diante. Tá? Então, isso é uma estrutura do tipo IaaS. O tipo PaaS, que é plataforma como serviço, aí você vai ter o foco voltado para a produtividade, que é onde você quer, por exemplo, desenvolver um determinado aplicativo. E esse aplicativo ele pode ser focado, por exemplo, em um ambiente para smartphone. Eu quero desenvolver o meu aplicativo de smartphone para que pessoas possam consumir esse, esse meu aplicativo sem você se preocupar com a sua infraestrutura. Então, o PaaS está a um nível de abstração mais alto, né, do que a IaaS. Então, você só pega seu aplicativo, joga na nuvem e a sua aplicação toma de conta da forma que vai ser processado, a quantidade de usuários que vão chegar na sua aplicação, ele vai fazer de forma automática e você vai dizer, exemplo, eu não quero que minha aplicação tenha mais de 1.000 usuários conectados ao mesmo tempo. Eu só quero que tenha 50. E quando chegar no 50º usuário, aparece uma fila de espera. Né? Então você ordena tudo isso numa plataforma do tipo PaaS. E por último, a plataforma do tipo SaaS, que é software como serviço. Então, são aplicações de pronta entrega, né, que já te dão um serviço já pronto, com solução já pronta, você não precisa implementar nada, você faz apenas a utilização desse recurso e você usa direto no navegador. Exemplo de aplicação SaaS. Hoje vocês têm um recurso, por exemplo, de usar o Word, o Excel, o PowerPoint no próprio navegador, que acho que é o Office 365, se eu não me engano, né? Então você tem as duas opções. Você pode baixar o Office na sua máquina, né? Que já utiliza o disco físico do seu computador, como você pode fazer um login em uma conta Outlook e utilizar a própria aplicação do Office de forma virtual, né? Como se estivesse instalado em um servidor, que na verdade está instalado em um servidor, e esse tipo de aplicação é do tipo SaaS, que é software como serviço. Outros exemplos, Gmail, né, o Microsoft 365, o Salesforce, então são aplicações que têm o serviço de SaaS. Aqui nós temos a explicação de como funcionam esses serviços em nuvem, tá? Então deixa eu só aumentar aqui o pronto. E aí o que é que você pode ter como serviços virtuais em nuvem? Então, nesses ambientes que você não tem uma capacidade técnica de hardware disponível na sua empresa, então vamos supor que eu esteja criando
Deixa eu pensar aqui numa aplicação, uma fintech. Tá? Eu quero, sei lá, criar o meu banco digital. Tá? Nesse meu banco digital, como eu sou analista de sistemas, eu vou pedir para que a minha equipe de segurança faça toda a checagem de segurança de acesso àquele banco virtual. Só que aí eu precisaria ter vários computadores, eu teria que ter uma aplicação de quebra de força bruta, né? Para tentar acessar de qualquer jeito o meu serviço de banco. Eu preciso de uma rede de computadores para poder montar essa rede, as máquinas que vão tentar invadir o meu sistema para ver se a minha aplicação, o meu banco digital, ele se encontra válido. Né? Eu quero fazer uma simulação de uma invasão. Tá? Então, para que eu não precise arcar com despesa de comprar notebook, de montar uma rede para testar a segurança do meu banco, o que é que eu posso fazer? Eu posso virtualizar, né? Eu posso virtualizar uma rede e essa rede simular um ataque DDoS, que é um ataque de negação de serviço, onde eu quero, sei lá, eu quero fazer uma simulação onde 500 máquinas estão tentando invadir a rede do meu banco e por algum motivo deu negação de serviço. A rede caiu. E eu quero saber se está funcionando esse tipo. Então, eu não preciso montar equipar uma empresa para isso. Eu posso fazer tudo isso de forma virtual. Então, eu consigo fazer essa simulação de um ambiente físico sem utilizar nenhum tipo de cabo, ou fibra ótica, ou Wi-Fi, nem nada. Eu crio todo um ambiente lógico de uma rede virtual para fazer uma simulação de um ataque no meu banco digital, certo? E aí você pode criar um provedor de redes de forma isolada, você consegue fazer a segmentação criando sub-redes, né? Eu posso fazer várias sub-redes dentro de um ambiente virtual. Eu consigo criar também roteadores virtuais para fazer uma simulação de tráfego de rede, na qual você pode ter máquinas que estejam mais próximas do meu serviço e eu colocar dois roteadores no caminho, como eu posso ter uma rede que está muito longe que utiliza 30 roteadores. Aí eu quero testar se essas duas redes, qual é que chega mais rápido para ter acesso ao meu serviço, né? E só lembrando, né, que não é a quantidade de roteadores que vai definir se, se aquele pacote vai chegar mais rápido ou mais lento no servidor final, né? O que vai definir vai ser o congestionamento da rede até chegar no destino final, né? E eu posso também trabalhar com o load balancer, ou seja, eu posso balancear e distribuir essa carga de rede. Eu posso simular um serviço, por exemplo, que eu tenho. Ah, deixa eu tentar aqui explicar para vocês de uma maneira mais didática. Então, vamos supor que eu disponibilize meu site do meu banco digital em dois servidores, tá? Dois servidores virtuais. E eu quero testar como é que esse servidor se comporta com 100 usuários conectados e eu quero testar como esse servidor se comporta com 20 usuários conectados, né? Com 100 usuários conectados, eu detectei que o meu serviço está muito lento. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um load balancer para dizer, ó, quando aqui tiver uma quantidade maior de usuários, ele divida por 2. Então, se os dois aqui eu tenho 120, né, 100 aqui e mais 20 aqui, eu quero que aqui fique 60 e aqui fique 60. Então, esse load balancer seria justamente essa questão de distribuição de carga de rede, né? Aumentou para 1.000 usuários.
Aí você cria uma outra rede para que ela possa, se for necessário criar a quarta ou a quinta, você pode configurar isso no seu servidor, para que, pela quantidade de usuários que estiverem conectados ao seu serviço, ele vá se auto-adaptando. Então, se eu tiver muitos usuários, ele vai criar, vai balancear minha rede para 5 canais de acesso. Se tem pouco usuário, ele diminui para ficar apenas 2 canais e assim por diante. Ok? Vamos aqui. Não menos importante, a segurança na nuvem. Então, é uma responsabilidade muito grande para quem provê o serviço, né? O provedor tem a total responsabilidade. E se a gente for entrar em outros assuntos, né? A gente pode até destacar a questão do direito digital, que é uma outra disciplina que vocês ou já viram ou vão ver, né? Que é pela questão de primar pelos dados, primar pela segurança dos dados, onde os dados do meu cliente ele não pode vazar de maneira alguma. Então, se eu estou montando o meu banco digital e eu confio a minha hospedagem em um servidor da Amazon, a Amazon vai ter que me garantir que os dados dos meus clientes não serão vazados, né? Lógico que ninguém tá imune de vir uma pessoa, um disfarçado de funcionário e vazar esses dados, né? Mas tudo isso é levado em consideração, né? E tem o log. Professor, mas tem lá um colega meu que ele gosta de acessar dados das outras pessoas e vende esses dados para qualquer um. Quando você cria um sistema, você tem que criar também um sistema de log. O que são esses logs? Os logs são os históricos. Então, tudo que você faz, sei lá, o Jalisson entrou no login no dia 17 de abril às 13h30. Lá vai estar registrado. O Jalisson acessou o dado da Maria Fernanda de Souza com CPF 123. Aí lá vai aparecer a data e a hora. O Jalisson passou tanto tempo na tela do usuário Mário. Ele está olhando lá os dados do Mário. Ele passou 5 minutos na tela. Ele copiou esse dado e colou em outro ambiente. Então, existem sistemas que, para tudo que você faz naquele aplicativo, ele vai salvar, ele vai deixar rastros do que você fez. Certo? É importante que quando você vai implementar um aplicativo desse, ou você vai trabalhar com a administração desses dados, é importante ter ciência que o log é de suma importância. Por quê? Porque lá vai salvar o histórico de tudo que você fez na aplicação e também dos seus funcionários, tá? Que é só um linkzinho que eu puxei na parte de segurança, né? Que eu não coloquei aqui na apresentação. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, com os rastros que ficam do que você faz, né? Então, não menos importante, toda a empresa que fornece um serviço em nuvem, ela tem que focar nesses controles de segurança, tá? O primeiro deles, o firewall. Então, o firewall ele vai filtrar tudo que entra na sua rede e tudo que sai da sua rede. Ele fica monitorando ali, se detecta alguma coisa de anormal, ele vai fornecer para você um evento, né, um alerta, e aí vai dizer, ó, estão tentando entrar na sua rede com esse arquivo. Ou então, o José do setor de contabilidade está tentando acessar um site de apostas. E aí ele pode barrar justamente esse tipo de intrusão na sua aplicação. A VPN na nuvem. Então, todos os dados que você trafega, você pode ter um canal privado, canal virtual privado, na qual você consiga trocar informações
entre os data centers, né? De forma segura e também de forma privada. E um outro controle que também não é menos importante é o controle de IAM, que no caso é a identidade do usuário. Então, cada usuário que vai acessar a nuvem, você tem a política de identidade e de permissão na qual o que cada um pode acessar. Então, eu posso, por exemplo, dizer que a Maria ela vai ter acesso apenas ao sistema financeiro que está na nuvem da Google, né? Já o José ele vai poder acessar o sistema de recursos humanos que está na nuvem também da Google. E aí você consegue delegar o que cada um pode fazer, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o José ele vai ficar responsável pela parte do banco de dados, né? Que no caso o serviço da Amazon se chama RDS, RDS, se não me engano, que é de armazenamento de dados. E a Maria vai ficar responsável pela parte de criar máquinas virtuais, que é o EC2. Então, cada um vai ter o papel delegado nesse IAM. Tá? Então, a segurança na nuvem é uma responsabilidade compartilhada entre o provedor e o cliente. Então, tanto o provedor vai ter que ter um documento, né, que diga o que é que pode fazer e quais são os limites daquele sistema, né? E o cliente também vai ter que dizer, ó, eu como sou o dono do banco digital, eu vou criar um termo de compromisso na qual todos os meus funcionários vão assinar. E se caso um funcionário burlar alguma regra de segurança, ele vai ter, ele vai ter as devidas, o tratamento jurídico em relação a isso, né? Então, se ele vazar um dado da empresa, ou se ele tentar criar aplicações para uso pessoal, então você vai, o dono da empresa vai ter que criar também normativas para regulamentar esse tipo de limitações que tem que ser dadas ao funcionário também, né? Vantagens da nuvem. Então, como eu tinha falado antes, você vai ter uma economia de energia, você não vai precisar alugar espaço físico, você vai ter uma escalabilidade. Então, dependendo da sua demanda, você pode crescer ou diminuir o seu tipo de serviço. Você consegue recuperar essas informações caso tenha algum desastre. Então, exemplo, o data center que fica localizado lá na Europa pegou fogo. Então, a Amazon vai direcionar os dados que estavam guardados ali em outra nuvem, em outro continente, para que não fique fora do ar. Logicamente, tem que ser redundante, né? Então, quando eu subo meu site para a Amazon, ele não fica em apenas um servidor, ele vai ficar em vários servidores alocados, e aí quando um der pane, o outro entra no ar. Acesso global e mobilidade, de qualquer lugar do mundo você consegue acessar os seus serviços que estão armazenados na nuvem, né? E você consegue também inovar de forma acelerada. Então, eu consigo criar uma aplicação em segundos e disponibilizar isso para qualquer pessoa. Quais são os desafios da nuvem? Você depende da internet para rodar. Então, sem internet não tem como você usar a nuvem. O risco de segurança e privacidade de dados. Então, você tem essa questão do risco dos seus dados serem vazados, inclusive pelos próprios provedores. Então, tem que ter esse cuidado, né? Para saber em qual tipo de serviço você está contratando e quais são as tratativas legais e se o seu país ele vai cobrir aquela tratativa legal que cai nas leis da LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque pode acontecer, por exemplo, que uma norma que foi criada lá nos Estados Unidos não funcione para o Brasil e vice-versa, né? Podem ter leis
abrangentes no nosso país que não abrangem leis internacionais. Então, tem que ter esse cuidado com o tipo de garantia que esse provedor vai fornecer para a sua empresa. E aí vamos chegar na importância dos profissionais. Então, é importante que vocês se capacitem, né? Então, levem em consideração essa questão de certificação, e aí vocês têm alguns profissionais. Então, por exemplo, existe o arquiteto de nuvem, né? Que é aquela pessoa que sabe projetar uma infraestrutura e escalar essa infraestrutura de forma segura, né? Existe o DevOps. O DevOps é aquela pessoa que tanto entende da parte operacional do servidor, como também pegar as aplicações que foram desenvolvidas e colocar dentro daquela parte operacional. Existe o responsável técnico pela parte da segurança, que é o Cloud Security, e tem também o engenheiro de rede, que ele vai tratar da parte de criar redes virtuais, VPNs, conectividade em nuvem, e aí você pode se aperfeiçoar em uma dessas áreas, né? E aí, professor, como é que eu faço para ficar por dentro, trabalhar na parte de nuvem, né? Eu quero me especializar em nuvem. Então, existem algumas certificações, né, que você pode fazer. Então, existe a certificação da Amazon, da AWS, a de nuvem da Microsoft Azure e também da Google, tá? Eu vou falar o da Amazon, que é a que eu conheço, que é a que eu fiz, né? Eu tenho certificação da AWS para a parte de treinamento, de aperfeiçoamento, inclusive está até vencendo agora, porque o da AWS é a cada 2 anos, né? Então você tem que fazer um curso e cada módulo que você escolhe, você paga. Então, se eu quero me especializar na parte de banco de dados, você vai fazer o curso, né, especializado lá. Então, na própria plataforma da AWS, você consegue entrar com login e senha, né, fazer o treinamento gratuito e aí depois você paga a prova. Então, a prova você tem que pagar. Você sendo aprovado, você recebe uma certificação dizendo, ó, o Jalisson Vieira Lopes, ele tem certificação AWS e durante 2 anos ele pode exercer os cargos na parte de infraestrutura de redes. E aí você tem a certificação válida por 2 anos. E paga em dólar, tá? O da Azure, da Microsoft, da Google, eu não sei como é que funciona a parte de validade da certificação e também nem de valores. Mas a maioria deles você faz a prova pagando em dólar e tem a opção de você pagar pela prova traduzida, né? Que a prova geralmente é em inglês, mas você paga o adicional para ter a prova traduzida para a língua portuguesa, certo? Mas é importante, se você já trabalha nessa área, já tem o conhecimento em programação ou conhecimento em redes, eu aconselho que vocês procurem fazer certificação. Mas um detalhe, tá? A certificação eu recomendo quando você já está dentro da empresa e que você sabe qual tipo de nuvem aquela empresa trabalha, né? Ou então você estuda sobre aquela empresa, eu quero trabalhar na Bosch. E lá na Bosch eu sei que o serviço que eles trabalham é da Azure. Aí você se prepara, faz a prova e já entra, né, concorrendo nas vagas lá que eles pedirem para aquela plataforma da Azure. Tá? Então, não queiram fazer de qualquer jeito, né? Ou se você já está na empresa e sabe qual a nuvem que aquela empresa utiliza, ou então se você já almeja uma determinada empresa, já tem uma visão, já sabe que tipo de serviço em nuvem aquela empresa trabalha, aí sim, aí você pode escolher fazer um desses cursos aí que eleva o teu currículo, né? E não vai faltar emprego para você.
E aí tem um recado final: nuvem não é o futuro, já é o presente. Então, cada conceito que vocês aprenderam aqui sobre virtualização, né, como é que funciona o hipervisionamento, né, os tipos de nuvem, IaaS, o PaaS, o SaaS, vocês aprenderam aqui um pouco de cada, né, de aplicação, e que tipo de aplicação é utilizado em cada tipo desse. É possível você criar também redes virtuais. Então, você não precisa ter uma infraestrutura de rede montada fisicamente. E o final é você procurar uma certificação numa dessas áreas. Então, com certeza, quem tiver certificação ou quem quiser fazer certificação não vai ficar desempregado, porque o mercado ele exige e requer pessoas que tenham qualificação, né? Então, antes de você escolher uma certificação em nuvem da Amazon ou da Microsoft ou da Google, eu aconselho vocês estudarem muito sobre redes de computadores, o básico de redes e também um pouco de programação, né? Eu aconselho muito você saber um pouco de programação em qualquer linguagem, não tem uma linguagem específica, tá? Pode ser em Java, em Python, mas pelo menos em uma linguagem de programação. Você entenda sobre, aprenda sobre configurar máquinas em rede, né? Questão de colocar IP fixo, IP dinâmico, e configurar aquelas máquinas em rede, e também um pouco de Linux, para você aprender os comandos básicos ali para poder entrar nessa parte de certificação. Então, você sabendo um pouco de cada área, né? Um pouquinho de programação, um pouquinho de redes e um pouquinho de servidores, né? De sistema operacional, você decola rapidinho para uma certificação, tá? Porque existem alguns termos técnicos que, se você não souber aquele termo técnico, vai dificultar um pouco você conseguir a tua certificação, tá? Então você precisa entender um pouco como é que funciona esse mundo aí de programação, redes e virtualização. Aliás, programação, redes e servidores, tá? Pessoal, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha sido claro nesses conceitos aqui e espero que vocês consigam um bom destaque no mercado de trabalho, tá certo? Então, fico por aqui. Um abraço a todos, foi um prazer conhecê-los e tudo de bom, tá? Um abraço.